Eu envenenei o vinho do meu pai naquela ceia de Natal em Lisboa, e o mundo não desabou de imediato, só quando os envelopes errados revelaram segredos que deviam ficar enterrados para sempre. A minha irmã, aquela santa de fachada, gritou que eu era o diabo encarnado, mas ela não sabia que o inferno que invocava era o seu próprio, forjado nas noites de adultério que eu gravei em silêncio. Em Portugal, onde as oliveiras sussurram traições antigas e o Tejo carrega pecados como folhas secas, eu aprendi que a vingança não é um grito, é um sussurro que corrói a alma devagar, até não restar nada além de cinzas frias. O sol de dezembro entrava pela janela da nossa casa em Alfama, filtrado pelas cortinas de linho que a minha mãe ainda lavava à mão, como se o tempo parasse ali, nas ruas empedradas onde fado ecoava de portas entreabertas. Eu era o filho do meio, o invisível, o que arrumava as prateleiras da livraria do pai sem reclamar, enquanto o meu irmão mais velho, o João, posava para fotos em casacos de lã importados de Londres, e a minha irmã, a Maria, desfilava em festas de Belém com o perfume caro que roubava do armário da mãe. Tínhamos 28 anos eu, 30 o João, 26 a Maria, e a nossa mãe, com os seus 58, ainda acreditava que o Natal unia tudo, como se as rachaduras na família fossem só poeira no azulejo. Naquele ano, ela passou semanas a fazer cartões à mão. Sentava-se na cozinha, com as mãos calejadas de anos a limpar o chão de pedra da taberna do avô, e desenhava corações tortos em papel reciclado, escrevendo mensagens que cheiravam a canela e a ilusão. Para o meu João, que ilumina o nosso lar como o sol de Sintra. Para a Maria, minha flor de Alfama, que o amor te envolva como o mar de Cascais. Para mim, meu Manuel, o pilar silencioso, que a tua força nos guie como o Tejo eterno. E para o pai, o velho Francisco, que passava os dias afogado em vinho do Douro na sua cadeira de couro gasta, ao meu companheiro de vida, que os anos nos tragam mais risos que lágrimas. Eu via acelar os envelopes com cera derretida, o rosto iluminado pela lâmpada amarelada, e sentia uma pontada no peito, não de ternura, mas de raiva pura, como o azedume de uma azeitona mal curada. Porque eu sabia o que aqueles cartões escondiam. Sabia das noites em que o pai voltava tarde da reunião de negócios no bairro Alto, cheirando a perfume barato e a culpa. Sabia das mensagens no telemóvel da Maria, trocadas com o casado do escritório, que a chamava de minha rainha secreta, enquanto a mulher dele cozinhava bacalhau em casa. E o João? O João, que herdara a livraria sem suar uma gota, falsificara contas para embolsar o dinheiro das vendas, deixando-me a lidar com os credores que batiam à porta como fantasmas de uma Portugal em crise. Eu não planeava nada naquela altura. Ou pelo menos, é o que me digo para dormir à noite, quando o eco das ondas do Tejo me acorda suando frio. Mas naquela véspera de Natal, enquanto a mãe dormia o sono leve dos que carregam o mundo nos ombros, eu entrei na cozinha de pés descalços no chão frio. Os envelopes estavam alinhados na mesa de carvalho, como soldados à espera de ordem. Peguei no do João e troquei pelo da Maria. Depois, o da Maria pelo do pai. E o meu? Deixei-o intocado, porque a solidão é o meu veneno próprio. No dia seguinte, o caos não veio com trovões, veio com o tilintar de talheres e o cheiro de rabanadas fritas no azeite. A família reunida à mesa, o pai abrindo o seu envelope com dedos trêmulos, os olhos semicerrados pelo vinho da véspera. Leu em voz alta, minha flor de Alfama, que o amor te envolva como o mar de Cascais. Silêncio. A mãe piscou, confusa, achando que era um erro de distração. Mas o pai, que nunca fora de palavras doces, corou como um tomate maduro no verão do Alentejo. Olhou para a Maria, que congelou com o garfo a meio caminho da boca, os lábios pintados de vermelho como o vinho que vertia. É para mim, murmurou ele, a voz rouca como o fado de Amália que tocava baixo no rádio. A Maria tossiu, forçando uma risada. Deve ser um engano da mãe, pai. Ela sempre confunde os nomes. Mas os olhos dela, aqueles olhos castanhos que herdáramos todos da avó minhota, traíam o pânico. Eu observava do outro lado da mesa, mastigando devagar o pão de Mafra, sentindo o primeiro formigueiro de prazer, não o êxtase selvagem de um crime, mas o lento desabrochar de uma flor venenosa no jardim negligenciado. O João abriu o seu a seguir, e o rosto dele, sempre liso como o mármore de um palácio em Mafra, estalou em linhas de fúria contida. Ao meu companheiro de vida, que os anos nos tragam mais risos que lágrimas. Ele amassou o papel na mão, os nós dos dedos brancos. Isto é uma piada, não é, Manuel? Troca de envelopes para animar a ceia. Todos os olhares viraram para mim, e eu encolhi os ombros,
com o sorriso mais inocente que consegui forjar, o mesmo que usava para acalmar clientes furiosos na livraria. Eu nem toquei nisso. Deve ser o vinho da mãe a pregar peças. Mas a semente estava plantada. A mãe, com as mãos no avental florido, começou a chorar baixinho, murmurando: desculpem, eu sou tão distraída, com esta idade. O pai largou o garfo, o metal batendo na porcelana como um tiro abafado, e saiu para a varanda, onde o vento de Alfama o levava como um lobo solitário. A Maria seguiu-o, sussurrando desculpas que soavam a mentiras velhas, e o João ficou ali, a ferver, os olhos cravados em mim como punhais enferrujados. Naquela noite, enquanto a família se desfazia em sussurros e portas batendo, eu deitei-me na minha cama estreita, ouvindo o Tejo lá embaixo, e pela primeira vez em anos, ri sozinho. Não era riso de louco, era o riso de quem, finalmente, vira a corda esticar até ao limite. Mas o limite, em Portugal, onde as histórias de honra e traição se entrelaçam como videiras no Douro, é só o começo do precipício. Os dias seguintes foram um bailado lento de acusações veladas. O pai mal falava comigo na livraria, limitando-se a grunhidos enquanto arrumava os livros de Eça de Queiroz, como se as páginas pudessem apagar a confusão que o cartão da Maria plantara na sua mente. Tu viste algo estranho naquela noite? Perguntou-me uma vez, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Eu neguei, claro, servindo-lhe um copo de aguardente que ele engoliu como remédio amargo. Mas por dentro, eu via as engrenagens girarem. O pai, outrora o pilar estoico, agora questionava as noites, de negócios, imaginando a filha no lugar da amante fantasma. A Maria era um furacão contido. Ligava-me de madrugada, a voz um fio de seda rasgado: Manuel, juro que não fiz nada. A mãe deve ter bebido demais. Mas eu ouvia o tremor, o medo de que o pai, com a sua teimosia alentejana, começasse a cavar. E cavava, sim, comecei a notar como ele folheava o telemóvel dela quando ela se virava, como as perguntas sobre amigos do trabalho se multiplicavam nas ceias tensas. O João era o mais perigoso. Ele confrontou-me numa tarde chuvosa, atrás da livraria, onde o cheiro de papel molhado se misturava ao sal do mar. Tu fizeste isto, não fizeste? Para me humilhar, para roubar o que é meu por direito. Os punhos cerrados, o rosto inchado de raiva como uma romã madura prestes a rebentar. Eu recuei um passo, sentindo o coração martelar como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Prova, João. Prova e eu saio da tua vida para sempre. Ele não provou, porque não havia prova, só o instinto de irmão traído. Mas naquela troca de olhares, sob a chuva que lavava as ruas de Alfama, eu vi o ódio nascer, puro e lógico, como o vinho que fermenta em barris de carvalho. E a mãe? A pobre mãe, com os seus cabelos grisalhos presos num coque frouxo, andava como um fantasma pela casa, refazendo cartões que ninguém queria. Eu só queria paz, murmurava ela, enquanto varria o chão, as cerdas da vassoura raspando como unhas em luto. Eu abraçava-a, sentindo o cheiro de lavanda das suas roupas, e jurava que era um erro passageiro. Mas no fundo, eu sabia, o caos que eu semeara era como o fado, uma vez cantado, ecoa para sempre nas paredes da alma. O Natal passou como uma ressaca coletiva, com sobras de peru seco na geladeira e enfeites pendurados como esqueletos de promessas quebradas. Em janeiro, o frio de Lisboa mordia os ossos, e a família, que outrora se reunia para o jantar de domingo com rissóis de camarão e conversas sobre o Benfica, agora comia em silêncio, os talheres e quando como acusações. Eu continuava na livraria, catalogando edições raras de Camões que o pai comprara em leilões de Coimbra, mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade no Atlântico. Foi a Maria quem quebrou primeiro. Numa tarde de segunda-feira, ela irrompeu na loja, o casaco de lã vermelho gotejando chuva, os olhos inchados como figos maduros. Manuel, precisamos falar. Agora. Fechou a porta atrás de si, o sino tilintando como um aviso. Sentei-me atrás do balcão de mogno, as mãos cruzadas sobre um volume de Os Maias, sentindo o cor frio contra a pele. Fala, então. O que te traz à humilde morada do irmão esquecido? Ela andou de um lado para o outro, os saltos batendo no chão de madeira como metralha. O pai. Ele acha que há algo entre nós. Entre mim e ele. Depois daquele cartão idiota. Ele pergunta coisas, Manuel. Coisas que me fazem querer vomitar. Parou, encostando-se à estante de poesia, o rosto pálido como o mármore de uma estátua em Belém.
E o João diz que foste tu que trocaste os envelopes para nos destruir a todos. Eu ri, um riso baixo e seco como o vinho de mesa barato. Destruir? Maria, eu sou o que limpa a merda que vocês deixam. Lembras-te das noites em que saías com o teu amigo do banco, enquanto a mãe chorava sozinha? Ou quando o João investia o dinheiro da loja em apostas no casino de Estoril? Levantei-me devagar, aproximando-me dela até sentir o calor do seu desespero. Eu não troquei nada. Mas se trocasse, seria justiça poética, não achas? Como nas tragédias de Sófocles que lemos na escola em Lisboa. Ela recuou, os olhos flamejando com uma mistura de medo e fúria. Justiça. Tu és um doente, Manuel. Um invejoso que se masturba com o sofrimento alheio. As palavras acertaram como um tapa, mas eu sorri, porque o sofrimento dela era o meu oxigênio. Vai-te embora, Maria. Antes que digas algo que não possas retratar. E diz ao teu amante para ter cuidado, os segredos em Portugal viajam mais rápido que o comboio para o Porto. Ela saiu batendo a porta, e eu fiquei ali, o coração acelerado, sentindo o primeiro gosto real de poder, não o poder bruto do João, mas o sutil, o que corrói como ácido em azulejos antigos. Naquela noite, comecei a planear. Não era vingança ainda, era preparação, como um vinho que se deixa maturar na cave escura do Douro. Abri o meu portátil antigo, o ecrã rachado de uma queda na escada de Alfama, e comecei a compilar. Fotos do telemóvel da Maria, copiadas numa noite em que ela deixara o aparelho na mesa da cozinha. Mensagens: amo-te, minha rainha. Amanhã, no hotel encheado. Com timestamps que coincidiam com as reuniões de amigas. Para o João, era mais fácil. Tinha acesso aos livros de contas da livraria, ele confiava em mim para arrumar a papelada. Encontrei transferências para contas offshore, valores que somavam o suficiente para comprar uma casa em Cascais. E o pai? O pai era o mais simples. As suas reuniões no bairro Alto eram com a dona da confeitaria ali perto, uma viúva de 45 anos com curvas como as colinas de Monsanto e um riso que ecoava como sino. Eu vira-os uma vez, de casualidade, num café escondido, as mãos dela no joelho dele sob a mesa. Mas o que me consumia não era só a traição, era a injustiça cotidiana, o modo como eles me viam como perdedor, o Manuel que ficara em Alfama enquanto eles voavam para Madrid ou Paris. Eu crescera ouvindo o pai elogiar o João. Ele tem visão, Manuel. Tu tens paciência. A mãe consolava-me com abraços, mas os seus olhos diziam pena. E a Maria? Partilhávamos um quarto na infância, confidências sussurradas sob as cobertas, mas quando ela descobriu o mundo dos homens ricos, eu tornei-me um irmão chato, o que a estragava com moralidades. Agora, com os segredos em mãos, eu sentia-me vivo, como se o Tejo corresse nas minhas veias em vez de água salgada. Comecei pequeno, uma mensagem anônima para o amante da Maria, de um número pré-pago comprado numa tabacaria de Rossio. Ela planeia largar-te. Casa em Sintra no horizonte. Nada mais. Deixei-a ferver na dúvida. Para o João, enviei um e-mail para um dos credores da livraria, com extratos falsos, não falsos o suficiente para prender, mas para questionar. Verifique as contas do seu irmão. Ele come do seu bolso. E o pai? Para o pai, plantei uma semente mais pessoal. Deixei um cartão de visita da confeitaria no bolso do casaco dele, encontrado, na rua, com uma nota rabiscada: obrigado pela visita de ontem. Volta logo. Ele encontrou na manhã seguinte, e viu tremor nas suas mãos ao servir o café, preto, sem açúcar, como o humor que o invadiu. A família começou a rachar como azulejo exposto ao sal. As ceias de domingo tornaram-se interrogatórios disfarçados de conversa. Onde estiveste na terça, pai? Perguntava a mãe, os olhos baixos no prato de feijoada. Ele gaguejava, culpando o trânsito de Lisboa. A Maria chegava atrasada, o telemóvel sempre no silencioso, respondendo mensagens com dedos nervosos. O João bebia mais, os olhos injetados como os de um touro na arena de Salvaterra. Eu observava, o narrador silencioso, o que enchia os copos e limpava as migalhas. Mas à noite, sozinho no meu quarto com vista para o castelo de São Jorge, eu escrevia no meu diário, não um diário de rapaz, mas um registro frio de danos, como um contabilista do inferno. Dia 15, Maria cancelou o encontro. Bom.
Dia 20, João discute com credor ao telefone. Excelente. Sentia o peso da culpa, sim, um nó no estômago como comer tomas bacalhau seco, mas ele era leve comparado com o vazio de anos ignorado. Então veio o primeiro golpe real fim de janeiro, o pai confrontou a Maria numa explosão que abalou as paredes da casa. Eu ouvi da cozinha, fingindo lavar louça. Diz-me a verdade, filha. Aquele cartão. Era para mim? Há algo entre nós que eu não sei. A voz dele, rouca de vinho e dúvida, ecoava como trovão no rocio. Ela chorou, negando, mas as palavras saíam entrecortadas. Pai, por favor, é um erro. Eu amo-te como filha, só isso. Mas ele não acreditava, o veneno do cartão corroera a confiança como ferrugem em ferro forjado. Ela correu para o quarto, batendo a porta, e eu entrei na sala onde o pai se afundava na cadeira, o rosto uma máscara de dor antiga. Manuel, chamou-me, a voz partida. O que está a acontecer à nossa família? Sentei-me ao lado dele, pondo a mão no seu ombro ossudo. Não sei, pai. Mas vamos sobreviver. Como sempre. E enquanto ele chorava baixinho, o primeiro choro que ouvia dele desde a morte da avó, eu senti o formigueiro subir pela espinha, não remorso, mas exultação, o prazer lógico de ver a balança inclinar-se para o lado do esquecido. Fevereiro trouxe o carnaval a Lisboa, com máscaras coloridas nas ruas de Chiado e o ar cheio de confete e promessas falsas, mas na nossa casa, as máscaras caíam devagar, revelando rostos esculpidos pela dúvida. A Maria emagreciera, os ossos das maçãs do rosto salientes como as rochas de Cabo da Roca, e as suas saídas noturnas cessaram. O amante, pressionado pela minha mensagem anónima, cortara os laços com um "não posso arriscar mais, minha rainha. Sinto muito." Ela descobriram numa chamada que eu, acidentalmente, ouvi, fingindo arrumar o corredor. Tu sabias, não sabias? Confrontou-me ela numa manhã de sábado, enquanto a mãe comprava peixe no mercado da Ribeira. Estávamos na varanda, o sol fraco de inverno batendo nas roupas estendidas, cheirando a sabão de Marselha. Sabias do Pedro e disseste-lhe algo. Só tu sabias. Os olhos dela, vermelhos de noites choradas, cravavam-se em mim como ganchos de pesca no Douro. Eu encostei-me à grade enferrujada, olhando para o Tejo lá embaixo, onde barcos de recreio cortavam a água como facas em carne. Maria, eu sou o irmão que tu ignoras. Porque me contarias segredos. Mas ela avançou, as unhas pintadas cravando o meu braço. Porque tu vês tudo, Manuel. És como um rato na sombra, a roer as sobras. Admita, trocaste os envelopes para nos punir. Para nos fazer pagar pelo quê? Pela tua vida medíocre em Alfama. As palavras doíam, sim, como sal numa ferida aberta, mas alimentavam o fogo. Medíocre. Talvez. Mas pelo menos a minha vida é honesta. Não como a tua, a rainha do adultério que abandona a família por um abraço roubado em Chiado. Ela slape-me, o som ecoando como um estalo de chicote, e eu senti o sangue quente na face, o gosto metálico na boca. Não revidei, revidar seria dar-lhe poder. Em vez disso, sorri, limpando o lábio com o dorso da mão. Vai, Maria. Corre para o teu espelho e pinta mais uma camada de ilusão. Mas lembra-te, em Portugal, as máscaras caem no fim do carnaval. Ela fugiu, chorando, e eu fiquei ali, o rosto ardendo, mas o peito expandindo-se com uma liberdade nova. Aquela noite, o João veio à livraria depois do fecho, o hálito agintônico do bar em Bairro Alto. Os credores ligaram hoje, disse ele, encostando-se à porta, o fato amarrotado como a sua dignidade. Perguntaram sobre transferências que não batem certo. Tu falaste com eles, Manuel. Tu, o fiel empregado. Eu fechei o livro caixa devagar, os números dançando como fantasmas. João, eu protejo esta loja. Tu és quem gasta como se o dinheiro crescesse em oliveiras. Ele avançou, o punho erguido, mas parou a centímetros do meu rosto, os olhos turvos de ódio e dúvida. Se fores tu a tramar-me, irmão, eu acabo contigo. Heredo tudo, lembras-te? O testamento do pai é claro. Ameaçou, mas saiu sem bater, o medo de escândalo paralisava-o, como paralisava todos nós, numa família onde a honra era o último fio que nos unia. Mas o pai? O pai desmoronava devagar, como um antigo convento em ruínas no Alentejo.
Começou a beber mais, o vinho do Porto fluindo como o Tejo em cheia, e as noites com a viúva da confeitaria tornaram-se visitas diurnas, pretextos para comprar pastéis de nata. A mãe notava, claro, as suas olhadelas, o modo como ele evitava o olhar dela à mesa. Francisco, o que se passa? Fala comigo, implorava ela, as mãos trêmulas no rosário que herdara da mãe galega. Eu via-a sofrer, e isso era o corte mais fundo. A mãe, que me ensinara a rezar Ave-Marias antes de dormir, que me dera o primeiro livro, um livro do desassossego de Pessoa, dizendo para o meu pensador, agora andava curvada, os ombros como as colinas de Monsanto sob o peso. Uma noite, encontrou-me na cozinha, a lua cheia iluminando o fogão de azulejos. Manuel, filho, achas que o teu pai me trai? A voz dela, um sussurro rouco, partiu-me algo por dentro. Segurei-lhe a mão, sentindo as veias salientes como rios secos. Mãe, os homens são fracos. Como o vinho que azeda se não guardado direito. Mas tu és forte. Mais forte que todos nós. Abracei-a, cheirando o aroma de alecrim das suas roupas, e jurei silenciosamente, isto não era para ela. Era para eles, os traidores que a faziam duvidar do seu valor. Então, plantei o próximo golpe. Para a Maria, enviei fotos anónimas do seu telemóvel para o e-mail do pai, não explícitas, mas sugestivas, ela no hotel, o braço de um homem ao redor. O pai recebeu-as numa manhã de março, o telemóvel vibrando na mesa do pequeno almoço. Vi o seu rosto empalidecer, o café derramando-se na toalha como sangue diluído. Quem é isto? Rugiu ele para ela, que congelou com a torrada na mão. Pai, eu. É do passado. Um erro. Mas as lágrimas traíam, e ele saiu, batendo a porta como um trovão. A Maria virou-se para mim, os olhos flamejando. Tu. És tu o veneno nesta casa. Gritou, arremessando o prato ao chão, cacos de porcelana espalhando-se como os fragmentos da nossa infância. Eu não neguei daquela vez. Levantei-me devagar, a voz calma como o Tejo em dia sereno. Sim, Maria. Eu. Porque tu mereces ver o que semeias. Ela correu para o quarto, trancando-se, e eu ouvi os soluços através da parede fina, soluços que ecoavam os meus próprios, de anos atrás, quando ela me abandonara para as luzes de Lisboa. O João descobriu as fotos no dia seguinte, confrontando-me na livraria com um murro que me atirou contra a estante, livros caindo como folhas de outono. Monstro! Vais destruir-nos a todos. Sangrava do nariz, mas o gosto era doce, o de retribuição. Não destruir, João. Equilibrar. Tu roubaste a herança, eu roubo a tua paz. A mãe, ao saber do escândalo, desmaiou na cozinha, o corpo tombando como uma oliveira cortada. Corríamos para o hospital de São José, o ar cheirando a desinfetante e medo. No quarto, com ela ligada a monitores que bipavam como relógios do juízo final, ela acordou e olhou para mim, Manuel. Para. Por favor. Somos família. Eu segurei a sua mão, lágrimas genuínas escorrendo, pela primeira vez, o remorso mordia fundo. Mas o fogo da vingança, alimentado por anos de invisibilidade, queimava mais quente. Eu paro quando eles pararem, mãe. Prometo. Abril floresceu em Lisboa com jacarandás roxos forrando as ruas de Alfama como um tapete de arrependimentos, mas na nossa casa, o ar era sufocante, carregado de silêncios que pesavam mais que o fado mais melancólico. A mãe saíra do hospital com o coração enfraquecido, prescrita repouso e pilos que a deixavam sonolenta como um gato ao sol de Monsanto. Eu cuidava dela, sopas de peixe no fogão, lençóis trocados com cheiro de lavanda, mas os meus pensamentos vagavam para o precipício, onde a vingança chamava como sereias no Tejo. O pai mudara. O homem estoico, que enfrentara a ditadura de Salazar com piadas sussurradas em tabernas, agora andava curvado, os olhos vazios como o mar em maré baixa. Parara as visitas à confeitaria, eu vira a viúva uma vez, à porta da loja, os olhos suplicantes, diga ao Francisco que sinta falta dele, mas o dano estava feito. Ele bebia sozinho na varanda à noite, o copo de vinho tinto refletindo as luzes do castelo, murmurando para si mesmo sobre erros de juventude. Confrontou-me uma noite, o hálito a Porto Townie. Manuel, filho. Foste tu, não foste. As fotos, os cartões. Tudo para me punir pela minha fraqueza.
Estávamos na sala, o relógio de parede tic-tacando como um coração acelerado. Sentei-me no sofá gasto, as molas rangendo sob o meu peso. Punir. Pai, eu só revelo o que já existe. Como o cheiro de pastelaria no teu casaco, ou as noites que passas longe de casa. Ele caiu de joelhos, as mãos no meu colo, lágrimas escorrendo como chuva de primavera. Eu errei, Manuel. Com a tua mãe, com todos vós. Mas porquê? Porque não me matas logo? A vulnerabilidade dele, o titã reduzido a pó, quase me quebrou. Quase. Em vez disso, pus a mão na sua cabeça grisalha, sentindo os fios como palha seca. Porque a morte é misericórdia, pai. Eu quero que sintas o que eu senti, o vazio de ser traído por quem amas. Ele saiu cambaleando, e eu chorei então, não por ele, mas pela criança que eu fora, que construíra castelos de areia no areal de Cascais com o pai, só para vê-los afogados pela maré. A vingança era lógica, sim, olho por olho, como nas velhas leis de honra portuguesas. Mas o preço? O preço era esta casa, outrora cheia de risos, agora um túmulo vivo. A Maria fugira para o Porto, pretextando um curso de formação, mas eu sabia, o amante cortara, o pai acusara, e a família a rejeitara como uma maçã podre no cesto do Alentejo. Ligava à mãe todas as noites, voz trêmula no telefone, mãe, eu volto em breve. Diga ao Manuel que o odeio. A mãe repetia as palavras para mim, os olhos tristes, mas eu via o alívio de uma filha que não mais mentia à mesa. O João, porém, contra-atacou. Descobriu as minhas mensagens anónimas através de um amigo na polícia de cibercrime, nada ilegal, mas o suficiente para ameaçar. Veio à livraria numa tarde de sol, o fato impecável contrastando com o caos nos seus olhos. Tenho provas, Manuel. Números de pré-pago traçam até ti. Um escândalo, e perdes tudo, a loja, a mãe, a tua sanidade. Ameaçou, mas negociava, queria que eu confessasse ao pai, que parasse o jogo. Eu ri, servindo-lhe um café amargo. Provas. Em Portugal, onde os juízes bebem vinho com os acusados, provas são papel molhado. Mas digamos que paras os teus roubos. Paga as dívidas da loja, e eu paro. Ele hesitou, o orgulho guerreando com o medo, e saiu sem acordo, mas sementes de dúvida plantadas. Então, o clímax da minha teia, enviei para a mãe um dossiê anónimo. Não digital, papel, deixado na soleira como uma carta de fado. Dentro, tudo, fotos do pai com a viúva, extratos do João, mensagens da Maria. A verdade liberta, escreveu eu no bilhete final. Encontrei-a na cozinha ao meio-dia, o envelope aberto, o rosto uma máscara de horror. Manuel. Quem fez isto? Porquê? Segurei-a enquanto tremia, o corpo frágil como porcelana de vista alegre. A verdade, mãe. Eles mentiram-te por anos. Eu só. Mostrei. Ela slape-me, fraca mas precisa, e caiu no chão, o rosário escapando das mãos. Monstro. Tu és pior que eles. Destróis por vingança, como um demónio de Mafra. As palavras acertaram fundo, e pela primeira vez, vi o abismo, a minha vingança não equilibrava, devorava tudo, incluindo mim. Chamei o médico, o hospital de novo, e enquanto esperava a ambulância, o pai chegou, vendo o caos. O que fizeste, filho? Rugiu, mas nos seus olhos, não ódio, compreensão. Eu mereço, mas ela não. A Maria ligou do Porto, histérica, mãe no hospital. Por tua causa, Manuel. O João apareceu, acusando, acabou-se. Vou à polícia amanhã. Naquela noite, sozinho com a mãe sedada, eu quebrei. Sentado ao lado da cama, o bip dos monitores como um réquiem, eu sussurrei, perdão, mãe. Eu queria justiça, mas queria inferno. O remorso veio como uma onda, afogando o fogo, lógico, sim, mas vazio. Em Portugal, onde o saudosismo de pessoa nos ensina que o passado corrói, eu via, a vingança não cura, multiplica as feridas. Maio trouxe o calor pegajoso à Alfama, com o ar cheio de cheiro de sardinha assada nas ruas e o zumbido de turistas subindo as escadas íngremes, mas na nossa casa, o verão era de cinzas frias. A mãe recuperara, fisicamente, alta do hospital com dieta e promessas de família unida, mas o seu espírito partira,
como um barco à deriva no Tejo sem leme. Falava pouco, limitando-se a orações murmuradas e olhares que me atravessavam como facas frias. O pai confessara tudo numa ceia forçada, as mãos trêmulas no copo de água em vez de vinho. Eu traí-te, Ana. Com a viúva, por solidão, por fraqueza. Perdão. A mãe ouvira em silêncio, os olhos fixos na toalha bordada que ela própria fizera em noites de juventude. Eu sei, Francisco. O dossiê mostrou. Mas o pior não és tu, é o nosso filho, que nos expôs como bichos num circo de Lisboa. Virou-se para mim, a voz firme como o granito de Sintra: Manuel, saí desta casa. Amanhã. O exílio veio rápido. Arrumei as minhas coisas numa mala velha, livros de pessoa, roupas poídas, o diário de vingança que queimei na varanda sob o olhar acusador do pai. Tu achas que és herói, Manuel? És um covarde que destrói em segredo. As palavras doíam, mas assentiam à verdade que eu evitara. A minha lógica era falha, a vingança um espelho quebrado que cortava o vingador primeiro. Fui para um quarto alugado em Moraria, perto do castelo, onde o fado vivo ecoava de portas abertas e o cheiro de cataplana misturava-se ao suor da cidade. Trabalhei como entregador de livros numa startup em baixa, pedalando a bicicleta pelas calçadas tortas, sentindo o vento como chicotadas de remorso. A família cortara laços, a mãe bloqueou o meu número, o pai fechou a livraria para mim, a Maria ficou no Porto, o João herdou tudo sem contestação. Mas o vazio não era só perda, era revelação. Nas noites solitárias, com o Tejo brilhando sob a lua como prata derretida, eu lia os meus velhos escritos e via o monstro, o irmão invisível que se tornara carrasco. Por que não parti antes, perguntava-me, e quando o desassossego de Bernardo Soares? A resposta era simples: gaiola, o amor distorcido, o desejo de ser visto, mesmo que através de chamas. Então, o contragolpe veio do inesperado. Uma carta da Maria, postada do Porto, chegou numa manhã chuvosa. Manuel, voltei a Lisboa. Preciso de ti. Não por ódio, por ajuda. O João. Ele falsificou mais. Vai prender-nos a todos. O papel tremia nas minhas mãos, tinta borrada como lágrimas. Ela contava: o irmão, desesperado pelas dívidas, usara o nome dela em fraudes, transferências que a polícia rastreava. Ele culpa-te, mas é ele o ladrão. Ajuda-me, irmão. Pela mãe. Hesitei, o coração dividido como Portugal na Revolução dos Cravos, paz ou guerra. Mas o laço de sangue, teimoso como oliveiras centenárias, puxou. Encontrei-a num café encheado, os dois sentados sob guarda-chuvas de esplanada, o ar cheirando a pastel de nata e traição renovada. Ela emagrecera mais, os olhos fundos, mas havia fogo ali, não o da vítima, mas da sobrevivente. Eu errei, Manuel. Com o Pedro, com tudo. Mas tu foste longe demais. Agora, junta-te a mim contra o João. Provas eu tenho. Aceitei, não por redenção, mas por lógica cruel, o inimigo do meu inimigo. Juntos, compilámos o contra-dossiê, extratos verdadeiros, testemunhas da confeitaria que o João ameaçara para calar sobre as fraudes. Enviámos à polícia anonimamente, e numa semana, o João foi detido no aeroporto, malas prontas para fugir à Espanha. Traidores, gritou ele ao telefone para a Maria, mas ela desligou, os olhos secos. Não, irmão. Equilíbrio. O pai, ao saber, visitou-me no meu quarto miserável, a primeira vez em meses. Trouxe uma garrafa de vinho do Douro, não para beber, mas para selar. Tu começaste isto, Manuel. Mas acabaste, volta para casa. Neguei, a voz rouca, não ainda, pai. Preciso de tempo. Como tu precisaste para a mãe. Ele assentiu, os olhos úmidos, e saiu, deixando a garrafa, um gesto de paz frágil como cristal de alcobaça. A mãe perdoou devagar. Uma chamada primeiro: vem ao domingo, Manuel. Trago rabanadas. Fui, as mãos suadas na porta, e abracei-a, sentindo o coração dela bater forte contra o meu. Eu amo-te, filho. Mesmo o monstro que foste. Chorámos juntos, o choro catártico de quem sobrevive a um incêndio. Mas a Maria e eu reconstruímos devagar. Passeios pelo Tejo ao pôr do sol,
conversas sobre erros, dela com amantes, meus com vingança. Somos partidos, Manuel. Mas talvez as peças caibam noutra forma. Beijámo-nos uma noite, sob as estrelas de Alfama, não por paixão, mas por necessidade, o laço torcido da família, curado em cicatrizes. Junho incendiou Lisboa com festas de Santo António, sardinha grelhada nas ruas e manjerico nas varandas, mas para mim, o verão era de reconstrução lenta, como reparar azulejos rachados num palácio antigo. Voltei à casa em Alfama, não como filho pródigo, mas como hóspede cauteloso, a livraria reaberta sob gestão partilhada, o pai e eu dividindo tarefas como irmãos em vez de rivais. Ele parara de beber, trocando o vinho por chá de ervas que a mãe preparava, e as noites na varanda tornaram-se confissões. Eu falhei contigo, Manuel. Como homem, como pai. Eu perdoava devagar, as palavras saindo como vinho velho, amargo, mas rico. Falhamos todos, pai. Mas o Tejo leva os pecados, não leva. Ele ria, um riso rouco como o fado, e pela primeira vez, via-me, não o invisível, mas o pilar que aguentara a tempestade. A Maria voltou do Porto, alugada um apartamento em Graça, mas jantava connosco aos domingos, sem o João, que apodrecia numa cela em Évora, a aguardar julgamento por fraude. Ele merecia, dizia ela, servindo o vinho com mãos firmes. Como nós merecíamos as tuas lições, Manuel. O nosso laço evoluíra, não amantes, mas aliados, cúmplices na cura. Partilhávamos silêncios confortáveis, passeios por Belém onde comíamos pastéis e falávamos de futuro. Ela abrira uma pequena galeria de arte, eu planeava um blog sobre literatura portuguesa, vozes esquecidas. A mãe floresceu no perdão. Os seus cartões de Natal, outrora ilusões frágeis, tornaram-se honestos, para a minha família partida e recomposta, que o amor nos una como o fado une de hoje. Naquele ano, selou-os ela mesma, sem trocas, e nós rimos ao abri-los, lágrimas misturadas à alegria genuína. Mas a vingança deixara marcas, cicatrizes que coçavam em noites quentes. Sonhava com os envelopes trocados, o caos inicial como um incêndio que quase consumira tudo. Acordava suando, o coração martelando, questionando, valer a pena? A lógica respondia sim, equilíbrio restaurado, injustiças expostas. Mas o coração, esse traidor romântico de Portugal, sussurrava não, o custo fora alto, as almas feridas para sempre. Numa noite de agosto, sob o céu estrelado de Alfama, reuni a família na varanda, o pai com o seu cachimbo apagado, a mãe com o rosário, a Maria com um copo de vinho branco. Eu comecei isto, confessei, a voz baixa como o Tejo ao luar. Troquei os envelopes por raiva, por anos de invisibilidade. Queria vingar-me, mas criei monstros em todos nós. Silêncio, pesado como névoa matinal. O pai falou primeiro, e acabaste-o, filho. Isso basta. A mãe apertou a minha mão, o perdão é o verdadeiro troco, Manuel. A Maria sorriu, os olhos brilhando, somos sobreviventes. Como Lisboa após o terremoto. Brindámos então, copos tilintando como sinos de igreja em festa, e senti o peso levantar, não todo, mas o suficiente para respirar. Em Portugal, onde o saudosismo nos ensina a abraçar o passado sem ser consumido, eu aprendi, a vingança é um veneno doce, mas o perdão, esse sim, é o vinho que cura. Anos depois, com a livraria próspera e netos correndo pelas ruas de Alfama, conto esta história aos meus filhos, não como lição de ódio, mas de humanidade frágil. Lembrem-se, digo-lhes, enquanto o Tejo canta lá embaixo, o caos nasce de trocas pequenas, mas a paz, de corações abertos. E eles riem, inocentes, sem saber que o homem que os conta outrora trocou envelopes para incendiar o mundo, e aprendeu, no fim, que o maior troco é perdoar a si mesmo.